Olá pessoal, hoje o vídeo de hoje é para falar de um livro que me ajuda bastante no período do TCC, que se chama do Warren Buffett e Análise de Balanço. Esse livro me ajudou muito na época do meu TCC, que foi justamente sobre análise de balanço, o impacto da Covid-19 no varejo brasileiro. Esse foi o tema do meu TCC na época. Eu comprei esse livro em setembro de 2024 e na época custou R$ 49,90. Eu recomendo muito esse livro para quem gosta de investir, né? Para quem não tem conhecimento muito na área, eu acho que esse aqui é um livro importante, né? Para quem não tem conhecimento, para quem é cru na contabilidade, hoje até para quem tem algum conhecimento na área financeira, na contabilidade e não entende muito bem sobre as demonstrações financeiras, eu recomendo. Eu diria que esse livro é um livro extremamente didático, né? Ele vai, vamos dizer assim, vai detalhando de forma profunda balanço patrimonial, demonstração de resultado e fluxo de caixa. Balanço patrimonial, ele vem falando sobre a posição financeira e vai avaliando conta por conta a qualidade daquela conta contábil. A qualidade do caixa, a qualidade do contas a receber, do contas a pagar, da quantidade de quanto que tem de dívida, sabe, de quanto que tem de imobilizado, né? E avaliando também a questão do desempenho financeiro, da vantagem competitiva, né? E também a questão da demonstração financeira, quanto que tem de lucro aquela empresa. Às vezes a pessoa tem um lucro bom, mas ela não é competitiva. E uma das coisas que eu reparei muito nesse livro sobre a demonstração financeira, né? Avaliar principalmente o CMV, que muitas das vezes a empresa ela tem um lucro não, desculpa, ela tem uma receita bruta boa, mas o fato dela ter um custo muito alto devido à alavancagem financeira, devido ao custo, esse custo para ela manter no mercado é tão alto que acaba que ela não seja vantajosa para investir, né? Uma empresa que tem um custo muito alto, no longo prazo, 5, 10 anos, ela acaba sendo uma empresa perigosa, porque se ela não consegue reduzir o custo no médio ou longo prazo, qualquer crise que tiver, ela vai acabar tendo uma desvantagem muito grande. E outra coisa também, principalmente, é a despesa. A partir do momento que a empresa tem uma receita bruta e um custo muito alto, significa que ela tem uma margem bruta muito apertada. Uma empresa com uma margem bruta muito apertada, ela não consegue se destacar no mercado, porque ela sempre vai, toda vez que a receita dela vai aumentando, o custo dela aumenta, ela não consegue reduzir. E uma coisa muito interessante também que eu vi nesse livro é a questão da despesa. Avaliar a despesa administrativa, a despesa financeira. Às vezes a empresa ela até tem uma margem bruta alta, né? Margem bruta alta significa que, de forma bem didática, significa que o quanto a empresa pode cobrar em cima do seu produto. E está muito atrelado ao valor que a empresa pode passar. Vou dar por exemplo, uma empresa Coca-Cola, Starbucks, né? São empresas que, se você pegar o balanço delas, são empresas que têm uma margem bruta alta, certo? Elas conseguem cobrar um preço acima do custo, bem acima, porque elas passam valor, né? Tem empresa que às vezes ela até é conhecida, vende bem, mas ela não tem valor. Então, no médio e longo prazo, ela tem que investir muito dinheiro para poder se manter, né, no mercado. E as despesas, né? Avaliar a despesa, a qualidade dessa despesa. Às vezes a empresa tem a despesa alta, como despesa administrativa, despesa financeira, às vezes ela está no período de alavancagem, né? E outra coisa, o fato da empresa estar com alta alavancagem não significa que essa empresa esteja ruim.
Por isso que você tem que observar o balanço e a DRE, mais o fluxo de caixa. Por quê? Às vezes a empresa, ela tem uma receita muito boa. E outra coisa, receita não necessariamente significa lucro, tá? E lucro alto não significa caixa, né? Por isso que você tem que fazer o fluxo de caixa, avaliar, porque às vezes a empresa lucra bem, mas o recebimento dela está fora do período de pagamentos. E acontece, né, principalmente não só empresas grandes, médias e pequenas, que o lucro está alto, mas os pagamentos e recebimentos estão fora de si. Aí acaba que a empresa tendo um alto gasto com despesa financeira, juros, sem necessidade. E assim, esse livro, ele abriu muito a minha mente sobre investimentos. A princípio eu não invisto atualmente, mas eu diria que é interessante você ler esse livro. Hoje em dia esse livro está R$ 30. Se você for comprar um período promocional na Amazon, você conta por menos de 30, por 27, por 25, né? Compensa, ele é muito didático, né? Ele fala, deixa eu só ler aqui, ó. Consistência é o caminho para a riqueza, a visão geral das demonstrações. Aí fala de forma minuciosa a questão da receita, os custos, os bens vendidos, lucro bruto, margem bruta, despesa operacional, despesa de venda. Isso tudo é importante. Você tem que avaliar a despesa. Se a despesa está muito alta, principalmente administrativa, operacional, cara, tem alguma coisa errada. Às vezes é um período curto. A empresa está fazendo uma expansão, então é necessário, né? E uma coisa também muito interessante é que ele avalia a empresa nos últimos 10 anos. As grandes empresas, né? Aqui ele cita Coca-Cola, Starbucks, ele cita, salvo engano, a Dell, né? Depreciação, ganho, perda de ativo, lucro antes dos impostos, o imposto, lucro líquido, lucro por ação, aí vem a questão do balanço. Ele fala também sobre o balanço patrimonial, e aqui ele vai detalhando um por um ativo, o que é o ciclo do ativo circulante, caixa, investimento de curto prazo, contas a receber, PDD, também vem escrito, despesas pagas antecipadamente, coeficiente de liquidez, ativo imobilizado, ativos intangíveis, passivo circulante, de forma bem detalhada, né? Como vocês podem ver aqui, de forma bem detalhada, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Retorno sobre patrimônio, o risco da alavancagem, como eu falei, às vezes a empresa está expandindo o seu negócio, ou em algum produto novo e demanda muito capital, e muitas das vezes a empresa se endivida. O endividamento em si, ela não é ruim. O ruim é quando a empresa investe e futuramente ela não consegue manter a qualidade dessa dívida boa. E tem muitas empresas que têm uma dívida multibilionária e elas conseguem gerar caixa, né? Outro exemplo, Google, né? E você vai analisando, né? Demonstração de fluxo de caixa, despesa com ativos, avaliação da empresa, as maneiras de investir em uma empresa competitiva e durável, sempre ele vai falar sobre isso, despesa competitiva, né? Eu acho muito interessante, compensa. Você que está aí, você que é estudante de contabilidade, administração, economia, mesmo que você não queira investir agora, eu acho importante você comprar esse livro, porque para analisar de forma mais profunda balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, pelo menos assim, é o pontapé inicial. Depois você vai procurando outros livros, né, pautado dessa área, ou de livro de economia, que vai te aprofundar mais. Mas eu diria que, a grosso modo, esse livro é para quem está iniciando, né? Às vezes você não vai investir, mas vai ajudar outras pessoas a investir. E isso abriu muito a minha mente, né? Eu diria que avaliar a demonstração financeira toma tempo, principalmente quando você não está habituado. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu TCC,
Eu escolhi uma varejista e fui analisando. Toma tempo, 1 mês, 2 meses, analisando as contas do ativo circulante, do passivo circulante, não circulante, passivo circulante. E aí você vai analisando, né, minuciosamente, quando a empresa está em um período de alavancagem, porque às vezes a empresa também está com uma DRE apertada, mas é por causa de uma situação macro. Às vezes a economia está boa, mas a empresa está mal das pernas. E, enfim, eu diria que é um livro bom, vale a pena. Até mesmo para quem deseja trabalhar na área gerencial, né? Fazer a questão da análise vertical, horizontal, detalhamento de custos, vale a pena. Tem um outro livro aqui também, de economia, eu acho que não tá aqui. Não tá aqui, deve estar guardado debaixo ali da minha cama. Mas é um livro que fala sobre escola moderna, alguma coisa sobre Adam Smith e tudo mais. Eu comecei a ler, mas eu parei porque eu percebi que eu precisava ter um conhecimento mais abrangente sobre economia, sobre inflação. Eu não lembro se está aqui. Eu diria que eu guardei esse livro. Porque eu até falei, eu não quero esse livro não, porque esse livro é muito técnico. Não tá aqui. Eu cheguei a ler poucas vezes. Não tá aqui. Não tá aqui não. Depois eu vejo e falo com vocês, eu até mostro um pouquinho. Mas Warren Buffett, né, para quem não sabe, ele é referência no investimento, é o maior investidor. Tem outros livros também, eu tenho Investidor Inteligente, que eu ganhei de um colega de trabalho, um amigo de trabalho. Também ele me deu esse livro na época do TCC, para me ajudar. Eu não cheguei a ler esse livro, porque eu estava vendo que eu estava muita dificuldade, né, de fazer esse TCC. Porque quando eu fiz o TCC, eu escolhi, se eu não me engano, 12 ou 13 índices para fazer. E era um artigo. Então, fazer um artigo com esse volume todo de análise, você especificar, depois você colocar na prática, né, mais a conclusão, eu acabei não lendo, mas ele está na minha rota de leitura. Um livro que eu estou lendo não tem a ver com economia. Eu gosto muito de ler livros de modo geral. Assim, eu não sou muito uma pessoa que foca somente em um determinado assunto, apesar que é bom. Eu tô lendo esse livro aqui, ele tá até marcadinho aqui de onde eu parei. Tô no capítulo 7. Ele fala: mude suas palavras, mude sua vida. É um livro religioso, mas ele é bom. E fala o poder das palavras em nossas vidas, né? A questão da saúde mental e tudo mais. Acho que vale a pena para quem quiser, para você entender o poder das palavras. Inclusive, ele é best-seller do New York Times. É bom. Ela é ótima, ela é psicóloga, ela é pastora e ela tem canal também no YouTube das pregações. Eu acho muito interessante, vale a pena. Tem esse livro aqui também que eu comecei, começo, termino, paro. É tal do Milo Dangers. Ele, se eu não me engano, eu tô na página, até parei que marquei, tô indo na página 40. Ele é um jornalista muito polêmico, né? Tá até aqui na personalidade mais polêmica das redes sociais. O maior perigo é a censura. Ele fala um pouco fala bastante, né? Sobre as pautas sociais, de como o movimento da esquerda, muitas das vezes ela está mais pautada nos interesses do que na causa em si.
Fala também sobre o conservadorismo. É um cara que ataca todos os lados, né? Apesar dele ser de direita, segundo ele, mas ele ataca tanto a esquerda como a agenda conservadorista. Ele alega muito a hipocrisia. Eu ainda não li, assim, de forma profunda, mas ele é muito polêmico. Eu acho que vale a pena. E ele fala assim, vou só ler aqui uma coisa. Por que a esquerda progressista me odeia? Isso é um sumário, tá? Porque a direita alternativa me odeia, porque o Twitter me odeia, porque os feministas me odeiam, porque o Black Lives Matter me odeia, porque a mídia me odeia, porque os gays do establishment me odeiam, porque os republicanos me odeiam, porque os muçulmanos me odeiam, porque os gamers me odeiam. Enfim, todo mundo odeia ele. Mas assim, eu gosto de ler esses livros assim, independente da ideologia política, porque eu acho interessante você ter um leque de informações, né, de modo geral, porque você ficar só numa bolha faz com que você não perceba um conjunto como um todo. Ah, a pessoa é de esquerda, então vou ler só livro de esquerda. Beleza. Ah, você é só de direita, vou ler livro de direita. Mas eu acho importante você ler outras visões, por mais que sejam contrárias, né, do seu ideal, porque faz você enxergar tudo como um todo e até você descobre coisas que você não enxergava antes. E também tem um livro aqui que eu comecei a ler, ele tá até lacradinho aqui, mas ele já também tá na minha rota, que é Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes, de Malcolm Gladwell. É um livro bom, que ele retrata aqui 20 histórias de pessoas que venceram seus obstáculos, muitas das vezes o obstáculo de si. Fala muito sobre crenças limitantes, os desafios, né, de você crescer na vida, né? Eu lembro que ele falou de algum atleta de basquete, falando sobre a superação dele. É interessante, vale a pena. Vou ler, depois eu vou. Então, assim, tem esse livro religioso que já estou terminando, tem esses dois que estão aqui na minha rota, né? E também tem esse livro aqui, Manual Persuasão da FBI. Esse livro aqui, ele. Eu comprei ele em 2021, salvo engano. Período de pandemia, fui indicado. E eu lia, parava, lia 10 páginas, 20, 50. Que no início, eu falo bem sincero, ele é bem chatinho, né? E eu comprei, depois eu deixei ele de lado por alguns anos, porque, não tem sentido. Depois fui analisando, sim, esse livro aqui tem sentido para você analisar o comportamento das pessoas, até o seu mesmo, né? É importante para o mundo atual. Não, eu não diria que é um livro de manipulação. Tudo vai depender da sua visão. Para mim, esse livro é mais importante para você atrair as pessoas, né, de forma positiva. Aqui tá aqui, ó. Identificar mentiras, influenciar e atrair e conquistar as pessoas. Se você usar de forma benéfica, para o bem como um todo, vale a pena. Agora, se você usar para o mal, infelizmente a gente não pode controlar o que as pessoas pensam e falam, né? Nem o que o caráter dela. Mas é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. É meu primeiro vídeo do canal. E eu vou falar mais sobre livros, né? Posso falar também sobre ideias, vlogs e tudo mais. E é isso. Conforme for, é meu primeiro vídeo, né? Então, tem um livro aqui também que eu tô lendo, que eu acho que é... Também falam, as pessoas falam que é polêmico, mas eu tenho gostado dele porque esse livro tem feito eu questionar algumas coisas. É o Café com Deus Pai, né? Esse aqui é a edição de 2025. E esse livro aqui, ó, eu leio praticamente quase diariamente. Tem dias que eu não leio, e aí eu acabo lendo 2 dias depois. Eu parei no dia 11 de maio, que fala sobre um lugar à mesa.
estar à mesa é criar oportunidades para viver em comunhão. Fala sobre a comunhão com Deus, sobre a questão da demonstração de Deus, né? Sobre refletir sobre nossas experiências com Deus, família e tudo mais. Tem aqui uma palavra. Esse livro aqui é muito polêmico, inclusive, eu nem gostava desse livro, o pessoal falava tão mal dele, mas o que fez mudar sobre a história do autor, que é o Júnior Roshirola, que foi sobre um podcast que eu vi no Joel, e falando, né, sobre as experiências com Deus, e como ele escreveu esse livro. E aí acabou que o preconceito que eu tinha com ele foi embora. Eu acho que às vezes é importante, antes de criarmos um preconceito, acho que é importante entendermos, né, a visão do autor, como ele criou esse livro, como é que foi pautado, né? E é isso. Esse é o meu primeiro livro. Depois eu vou falar sobre outros demais, falar sobre finanças, falar sobre... Posso falar um pouco sobre mercado financeiro. Enfim, eu vou fazendo o livro conforme for surgindo assim na minha cabeça, de acordo com os meus interesses. Beleza? E é isso, gente. Um grande abraço. Valeu!